Olá, galera, tudo bem? Eu estava lendo um texto hoje e o texto começava com a seguinte frase: se há uma inconsistência na obra, culpem o mago. Hoje o tema do nosso vídeo é as leis da magia. O que você acha? A magia tem que ser controlada? A magia tem que ser livre? Vamos falar sobre isso. Bora lá. O Afonso Solano fala, num texto dele, que a magia pode ser a causa e a solução de todos os problemas dentro da ficção fantástica. E é verdade. Veja bem, ela pode ser a causa quando você tem um ritual maligno, isso é magia. Quando você tem um artefato mágico muito poderoso que a gente está buscando porque ele põe em risco a integridade das pessoas, isso é magia. E de várias outras formas, a magia pode ser exatamente o gancho para iniciar a história. A jornada, ou não com ou sem jornada, o mistério, o que quer que vá ocorrer na obra, a magia pode estar sendo o causador do conflito. Beleza. Mas ela também pode ser solução. Como é que ela vai ser a solução? De repente o mocinho é um mago, e aí ele vai usar magia. Harry Potter é um grande exemplo disso, né? Todas as soluções passam por magia. Você pode ter a magia funcionando de várias maneiras para também resolver o conflito. A magia pode ser do bem, pode ser do mal, vai depender de como o autor estrutura. Beleza, mas o vídeo não é só para falar disso, a gente vai falar aqui das leis da magia. Por quê? Porque a magia, dentro do enredo, para que ela realmente seja legal, ela precisa de certas limitações. Não é uma coisa de chegar lá, não tem regra, qualquer um faz o que quiser com magia. Não é bem assim, porque quando a obra é desse jeito, a gente pode ter problemas. A primeira pergunta aqui que eu vou responder é: por que dar limites à magia? Vamos lá, por quê? A primeira questão é a coerência da sua história, beleza? E a coesão dela. Por quê? Por que eu estou falando isso? Porque quando a sua história fica sendo resolvida por uma magia totalmente ilimitada, que dá poderes astronômicos para o seu protagonista, isso vai gerar um problema de enredo muito grave. O seu protagonista nunca vai estar realmente em risco. Segundo, a gente vai estar sempre com uma sensação de que o mocinho é realmente muito mais poderoso que todo mundo, que não há desafios reais. Percebe que a primeira e a segunda estão bem conectadas. E isso vai gerar a terceira. A obra vai ficar chata. Fica chato. Eu não quero ficar olhando uma obra em que o tempo inteiro o mocinho vai... Não importa o desafio, ele vai simplesmente conseguir escapar porque ele é um mocinho e ele é muito poderoso. Então a gente tem 3 problemas aqui graves. Mas aí eu falei, coerência. Sim, coerência. Porque para a magia fazer sentido, ela tem que ser um pouco mais palpável. E é por isso que a limitação é importante. Mesmo que a limitação seja pequena. Se a gente for olhar as obras de fantasia, vai ter obra em que a magia alcança patamares absurdos. Vai ter obra que a magia é bem básica, bem simples. Mas, de um jeito ou de outro, você consegue palpar aquilo. Você consegue entender aquilo, entender como funciona. Quando não existe regra, não existe nenhum limite para a magia, a gente tem um problema. Por quê? Porque se a magia não tem nenhuma regra, nada, o que vai acontecer? O seu leitor não vai conseguir acompanhar as possibilidades que a magia dá. E vai ser sempre questionável, no uso da magia, se aquilo realmente era válido. E mesmo que você diga, é válido porque não tinha regra, o seu leitor não necessariamente vai comprar o que você está dizendo e vai, muitas vezes, largar seu livro. O escritor Brandon Sanderson, autor da série Mistborn, elaborou 3 leis que eu vou chamar aqui de as 3 leis de Sanderson.
Tudo bem que esse leis tem que estar entre aspas, porque não é uma coisa tão rígida assim, mas vai dar uma ótima ideia do que é aceitável e o que não é aceitável no processo de criação da magia para um universo fantástico. A primeira lei de Sanderson é a seguinte: a capacidade do autor de resolver um conflito com mágica é diretamente proporcional a quão bem o leitor compreende essa mágica. O que ele quis dizer com isso? É simples, não? Muito bem. O leitor precisa entender o sistema de magia antes que o autor comece a resolver os problemas com magia. O leitor tem que estar imerso naquilo de uma forma que, quando essa magia é usada, quando essa magia surge, o leitor não vai se sentir por fora daquele evento. Entendeu? E isso é muito importante. A segunda lei de Sanderson é a seguinte: as limitações são maiores que os poderes. Como assim? Se você já tiver lido Full Metal Alchemist, é um mangá muito conhecido, você vai saber que a alquimia desse mangá, que funciona como magia, essa alquimia opera num sistema de trocas equivalentes. Isso significa que para conseguir algo, você tem que dar algo. Isso é o limite, tá? O grande lance aqui é que a limitação para o uso de magia vai gerar situações muito interessantes para o seu enredo. E isso tem que ser valorizado. Imagina o Super-Homem. E olha que o Super-Homem, a gente está falando do cara que é o alto do extremo de poder. Mas põe ele numa batalha com um vilão cheio de kryptonita. Isso gera um interesse, isso gera uma coisa diferente e cria uma expectativa no leitor ou no espectador. Isso é o que você quer na obra de fantasia. A questão com a magia nesse sentido da limitação é esse. O que eu quero com a limitação é exatamente fazer com que a magia seja interessante. Então, às vezes, o efeito da magia pode ser posterior. O cara vai lá, usa um poder absurdo, mas depois ele fica fraco. Ele desmaia, porque usou energia demais. Eu não sei qual é o seu sistema, como você faz com que isso funcione. Mas, se você conseguir dar esse nível de imersão, dar esse nível de realismo para a sua magia, a coisa vai ficar interessante e o seu leitor vai curtir. A terceira lei de Sanderson é: expanda o que você criou antes de criar algo novo. Como assim? Vamos lá. A questão aqui é a seguinte: você vai lá e cria um grupo de magos de fogo. E aí você coloca, de repente, uma magia. Essa aqui é a mais forte que a gente conhece até agora. Tá, beleza. Aí você até tem planos de introduzir uma outra magia, um outro encantamento que é mais poderoso do que esse que já existe. Mas em vez de ficar simplesmente escalando, é que você nem caiba mais no vídeo. Volta. Cara, vamos lá. Desenvolve melhor o que você já tem. Não é legal essa coisa de você ficar sempre... Ah, não. Tá poderoso aqui, então vou meter um cara mais poderoso. Aí vem outro mais poderoso, e vem uma magia mais poderosa, e outra mais poderosa. Cara, por que o seu herói simplesmente não pode aprender a usar melhor a magia que ele já conhece? E você não pode destrinchar isso mais, trabalhar isso mais nos detalhes e deixar isso cada vez mais natural, cada vez mais interessante. Não entre nessa bobagem de achar que para o seu personagem ficar mais forte, ele precisa sempre estar aprendendo um encantamento mais forte, precisa de uma arma mais forte, de uma armadura mais forte.
Isso faz parte, isso é legal. O leitor gosta até do efeito visual e do marco que essas coisas geram no enredo. Mas se você fica fazendo isso 1000 vezes no enredo, 1000 vezes na sua história, isso deixa de ser interessante. Isso deixa de ser legal. Isso se torna repetitivo. Quando você explora bem a sua magia, aquilo se torna muito palpável, aquilo se torna muito mais interessante e aquilo se torna muito mais inteligente. É isso que o leitor espera de você. Bom, para ilustrar tudo que eu falei, eu vou falar um pouquinho do meu universo, do meu mundo onde se passam as minhas histórias, que é a Azúria. Bom, como é que funciona a magia em Azúria? Tem limitação? Tem. Qual é a maior limitação no caso de Azúria? Eu escolhi um nome bem popular para todo mundo que joga, né, videogame, RPG e uma série de coisas. Mana. O que é mana? Mana é uma reserva de energia que todo mundo tem, tá? E ela pode ser, ela é material. Ela é um dos componentes do sangue, tá? Isso foi uma decisão minha. Ela é um dos componentes do sangue que corre na sua veia. Beleza? Aí, qualquer pessoa pode usar magia? De certo modo. Mas se o seu corpo fica sem mana, se você zera a sua reserva de mana, você morre. Tá? Você precisa ter um pouco de mana. E se chegar num nível muito baixo, pode ser que você morra também. Então, o mago ele precisa de uma margem de segurança grande para fazer magia. Não é como se você estivesse jogando um joguinho e tivesse uns números, né? Ah, não, agora eu gastei 17 de mana, eu ainda tenho 43, tá tranquilo. Não, não é assim que funciona. Então, beleza, o cara tem mana, ele precisa de uma margem de segurança. Então, as pessoas que têm uma reserva de mana curta, porque todo mundo tem, mas a pessoa que tem uma reserva de mana curta, ela não pode fazer magia, porque ela não tem uma margem de segurança. Então eu já reduzo consideravelmente a quantidade de magos que existem no meu mundo. Entenderam? Beleza. Aí existe um processo um pouco mais complexo que eu não chego a descrever no primeiro livro. A parte da mana, do risco da mana, isso vai sendo trabalhado aos poucos. Mas essa questão específica, a mana é algo o mago consegue fazer com que o corpo libere, solte essa mana pelos poros do corpo. E jogue essa mana para fora do corpo. Na hora que essa mana sai, ela reage com o ar, reage mais especificamente com o gás que está no ar. Na hora que ela reage, a reação muito exotérmica, usando o termo da química, e um agradecimento especial para minha professora de química do cursinho, porque eu fiz essa pergunta para ela e ela me ajudou a elaborar isso. E nessa reação muito exotérmica, essa energia que é gerada, o mago consegue usar para fazer magia. Beleza? Esse é o limite. Quanto mais forte a magia, mais mana você vai precisar, porque mais energia vai ter que ser gasta para fazer essa magia. Se você libera mana demais, você morre. Então a gente tem aqui uma limitação, a gente tem um funcionamento e a gente tem um efeito final. Magia tem que ser mais ou menos assim. O meu mundo tem um esquema, cada escritor vai fazer uma coisa, mas você tem que ter um esquema de funcionamento. A sua magia tem que funcionar de alguma maneira. E o seu leitor tem que entender, mesmo que não seja nos micro detalhes, o seu leitor tem que compreender que aquilo tem limites e ele tem que ter uma noção de como aquilo funciona. Bom, galera, muito obrigado por ter assistido o vídeo. Aqui embaixo na descrição eu coloquei o texto do Afonso Solano, que me ajudou a fazer esse vídeo aqui para vocês. E o link para o meu perfil no Wattpad, para o meu perfil no Suic e também para o meu livro, tanto no Wattpad como no Suic.
Beleza? Muito obrigado aí. Gostou? Deixa aquele joinha maroto, bacana, que eu adoro. Nos vemos no próximo vídeo. Falou!